Quando eu leio a história de um personagem bíblico, no caso aqui de José, ou se fosse sobre Abraão, Isaac, Moisés, Noé, eu me vejo nesses personagens. Eu entro na história e a primeira coisa que eu faço são aplicações para a minha vida. Nós somos os Noés da Bíblia, os Sansões, as Ruths. Nós somos os Moisés. Esses personagens têm muito a ver com a gente. Primeiro, eram homens como nós. Não eram super-homens. Eram pessoas simples que tinham uma vida cotidiana normal, mas tiveram um encontro profundo e verdadeiro com Deus. E hoje eu escolhi falar sobre uma pessoa que, para demonstrar que tinha frutos em Deus, ele passa por um processo muito intenso. E esse personagem, José. No texto de 49 de Gênesis, verso 22, que eu li em diante, isso acontece quando tudo já tinha passado na vida de José. Quando o pai dele, Jacó, iria morrer, chama os filhos e abençoa os filhos, e ele começa a abençoar todos os filhos. Se você for do versículo 1, ali no versículo 3, ele já começa a abençoar os filhos. Só que quando ele chega em José, ele para, e parece que ele tem uma bênção diferente sobre José. Mas nada na vida de José foi fácil. Tudo na vida dele foi um processo. Tudo foi um processo. Para mim, a vida de José é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Foi um homem fiel ao seu pai, foi fiel aos seus superiores, foi fiel às adversidades e foi fiel na prosperidade. Nós encontramos na vida, bem, Rita? Abençoa você cada vez mais. A Bíblia fala: aquele que fizer um copo d'água para um profeta recebe galardão de profeta. Deus te abençoe. Ele viu Deus transformando a tragédia dele em triunfo. Quem aqui conhece a história de José no Egito? Você conhece? Deixa eu conversar com você para lembrar algumas coisas que você já sabe, se você me permite, em nome de Jesus. José é o mais próximo na tipologia a se parecer com Jesus. Sabia disso? Primeiro, amado pelo pai e invejado pelos irmãos. Segundo, vendido por 30 moedas de prata. Isso aconteceu na vida de José. Desceu ao Egito no tempo de prova. Abandonado pelos amigos. Exaltado depois da aflição. E salvador do povo. José também, a vida dele nos ensina algumas particularidades de alguém que tinha raízes. Só que raízes em Deus não se constroem da noite para o dia. Como eu disse semana passada, também na quarta-feira, que eu estou na sequência da série de mensagens sobre enraizados, era necessário nós entendermos que para dar fruto para Deus, tudo é um processo na nossa vida. A vida de José é muito importante nós falarmos alguma coisa. A primeira coisa que ele enfrenta é a inveja dos seus irmãos. Gênesis capítulo 37, o versículo 1 começa dizendo que vai contar a história de Jacó, mas já entra na história de José. Se você abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 37, amém? Gênesis 37, verso 1, quando começa a narrativa diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2 diz: e essas são as gerações de Jacó. José aos 17 anos de idade, era um adolescente,
estava com seus irmãos apacentando um rebanho sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia o seu pai más notícia a respeito dos seus irmãos. Verso 3, Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Jacó, ele tece uma túnica de várias cores, uma túnica muito especial, e entrega para o filho. Quando o filho recebe aquela túnica, começa a ser gerado no coração dos irmãos, da família de José, um desprezo e um ciúme. E eu queria falar que essa túnica é chamada como a túnica do destaque, porque era uma túnica de várias cores, né? Se deixar o versículo 3 para nós ali, para acompanhar, diz que era uma túnica colorida, e é fácil de identificar uma pessoa que tem uma camisa, uma blusa colorida, e eu quero chamar a túnica do destaque. Se você não quiser ser atacado com ninguém, fica nesse anonimato, parado, não faz nada. Mas se você quiser realmente fazer algo para Deus, use a túnica do destaque. O Jacó aqui representa Deus e nós representamos aqui José, ou José nos representa. Deus quer que nós tenhamos destaque, que crescemos nele, enraizados em Deus, e Deus quer dar algo para nós que ninguém pode nos dar, somente Ele. Perceba que foi Jacó que teceu essa túnica e entrega para o filho, como que dizendo para o filho: filho, use isso, porque você é diferenciado. Não é que José era mais diferenciado dos outros. A nível de salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas para um trabalho distinto, porque tem gente que nunca está disposto a nada, sempre tem uma desculpa. Quem está comigo aqui? Para salvação, Deus não faz acepção de pessoas, mas para trabalho, Deus sabe qual é a túnica que Ele entrega para cada um. E no caso específico de José, Jacó tece uma túnica de várias cores, colorida. E isso deixou os irmãos, se nós formos lendo, a partir do verso, esse verso 4 em diante, no verso 9, fala que os irmãos começaram a ter raiva dele, porque ele parecia que o pai gostava mais. Agora, qual é a culpa de José se Jacó o fizera para ele essa túnica? Então ele começa a enfrentar a dor do desprezo dentro da sua casa. Os sonhos de José foram um pesadelo para os seus irmãos, porque depois dessa túnica ele começa a ter um sonho. Ele fala: olha, eu vi o sol, a lua, eu vi as estrelas se dobrando diante de mim. E ele conta esse sonho para os irmãos. E os irmãos falam: jamais nos curvaremos diante de ti. Você é um rapaz de apenas 17 anos. Rubem é o mais velho. Existem outras pessoas que estão na fila, porque naquela época se prevalecia a questão da primogenitura. E ele não era o primogênito. Ele era o penúltimo filho, que depois dele só vinha Benjamim. Mas tanto José quanto Benjamim, eles eram o filho de Raquel. Os outros não. Os outros eram filhos de outras mulheres que Jacó possuíra. E por ser amado do seu pai e viver uma vida íntegra com os seus irmãos, os seus irmãos passaram a ter inveja dele. As virtudes de José que ele tinha gerou na vida dos irmãos inveja. E ele começa então a viver dentro da sua própria casa um processo de tratamento. Perceba que ainda ele precisava passar por um processo. E nós precisamos passar por um processo em Deus. Só que nós não queremos. Nós abreviamos. Como eu disse aqui semana passada, nós somos a geração fast foods. Nós somos a geração dos 50 mega. Ninguém quer internet de 5 mega mais. Dos 50, 80 megas, 120 mega, por favor. Nós não queremos esperar mais nada.
Mas Deus trabalha em processos na nossa vida, porque o que Ele tem para entregar na nossa mão é tão grande, mas tão grande. Se Ele entregasse agora, na nossa insignificância da maturidade, nós íamos derramar tudo fora. Por isso que é um processo. Um processo. José sofreu o boicote dos seus irmãos. No verso 3 e 4 fala isso. José sofreu o ódio dos irmãos. Do 4 ao 8 fala a respeito do ódio dos irmãos. Os irmãos sentiam raiva dele, queriam destruí-lo, e falaram: vamos tirar a vida de José. E quando eles levaram para matar aquele menino, falaram: não vamos matar ele não, vamos colocar ele dentro de uma cisterna. Vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Só que às vezes a cisterna tem um significado importante na nossa vida, porque é dentro de uma cisterna que você não consegue olhar para o lado e nem para baixo. A única forma é você olhar para cima e ver que tem uma luz no fim do túnel. E é olhando para cima, para Deus, que você consegue restaurar a sua vida em nome de Jesus. Quando lançaram ele naquela cisterna, tiraram o horizonte da vida daquele rapaz, boicotaram a vida dele. Só que quem tem promessa vai até o fim. Quantos aqui tem promessas de Deus? Digam amém. Capítulo 37, verso 18, José ele sofre uma conspiração com seus irmãos. Verso 18 diz: e eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Perceba que não é pessoas de fora, é pessoas próximas. Nós só sentimos quando alguém que nós amamos nos fere. Alguém que nós não conhecemos é insignificante. Mas quando conhecemos a pessoa, se alguém da nossa família é sangue nosso, aquilo dói, mas dói muito. Então Deus estava trabalhando num processo de enraizamento na vida de José. E aí ele começa a enfrentar, depois dos problemas familiares, o problema do abandono. O abandono. Foi jogado no fundo de uma cisterna. Do versículo 20 ao 22, o mesmo capítulo fala que eles lançaram ele lá dentro. Jogaram ele. E eles falaram: olha, vamos falar para o papai que veio uma besta fera, um animal, e comeu e ele morreu. E aí nós vamos ver o que será dos sonhos de José. Porque o diabo, querido, ele está louco para estragar os teus sonhos. Porque quando o sonho vem de Deus, a única coisa que você tem que fazer é dormir. Porque quando você dorme, Deus dá o sonho. E quando você acorda, comece a realizar esse sonho nele. E ser realmente uma pessoa abençoada em nome de Jesus. José, eu tenho certeza que ele começou a gritar lá dentro: ei, não me deixem aqui. Mas os ouvidos dos irmãos estavam tapados. O clamor de José lá no fundo daquele buraco não fazia mais nada no coração dos irmãos que estavam lá fora. E ele foi rejeitado por aqueles que deviam amar ele próximo. Quem aqui já foi rejeitado por pessoas que deveriam te amar? Pessoas que você contava com elas, que você daria tudo por elas, de repente, do nada, essas pessoas vão embora, desaparecem. A outra dor que José sente é enfrentar a dor de sentir-se um objeto descartável. No versículo 27 e 28, um dos irmãos fala: não vamos deixar ele aqui não, senão ele vai morrer. Vamos vender, está vindo aqui uma caravana, e vamos vender ele como escravo. Os ismaelitas estão passando. Não vamos abrir, então vamos vender ele. No verso 28 fala a respeito disso. Certo? Negociaram, olha só. Ao passarem os negociantes medianitas, tiraram José, alçando da cova, e venderam por 20 ciclos de prata. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo quer pagar muito barato no teu sonho. Pagaram 20 moedas de prata para um sonhador. O diabo vai colocar coisas na sua vida para comprar o teu sonho.
vai colocar um prato de lentilha para acabar com a tua primogenitura que você tem em Cristo Jesus. O diabo vai colocar coisas que te forjam ao pecado, sendo você atraído, envolvido naquilo, para roubar a promessa e o sonho de Deus que você tem. Entenda isso. Eles colocaram um preço barato demais em José. Foi tratado como mercadoria. Sabe, às vezes nós somos tratados como mercadoria. Sabia que tem pessoa que só me procura quando quer que eu ore por ela? Ela não manda nem um zap. Oi pastor, como foi seu dia? E esses dias eu tenho passado por momentos especiais. Um abraço seu vai me fazer um bem danado. Foi tratado como uma mercadoria. Foi arrancado brutalmente do lar dele, que ele morava com os irmãos e o pai. Os irmãos próprios chegaram, e depois os irmãos, quando vendem ele, chega para o pai chorando e fala: olha, uma besta fera comeu o nosso irmão, está aqui a roupa dele, olha a túnica de várias cores que o Senhor fez, está aqui, ó, cheia de sangue. E chegaram chorando. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acredito em todo choro. Eu tenho 19 anos de pastoreio e 48 anos de idade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acredito mais em todo choro que chegam para mim chorando. Os irmãos de José chegaram para Jacó chorando e falavam para o pai: pai, uma besta fera comeu o nosso irmão. Ai! Fala para o teu irmão: não acredita em todo choro mais. José então foi vítima de uma mentira criminosa de seus irmãos, que levou Jacó a desistir de procurá-lo. No verso 31 e verso ao 34, diz que o pai começou então a desistir de procurar o filho, porque eles foram tão convincentes em inventar uma verdade. Porque tem pessoas que inventam verdades, que são mentiras, mas acreditam piamente que aquilo é verdade, e vão até o fim. E Jacó, o pai de José, foi consolado falsamente pelos seus filhos. E no verso 35, ele foi levado pelos irmãos de José, o pai, Jacó, a se esquecer do filho. Diz o texto: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para o meu filho até o Seol. Assim chorou seu pai. Olha só que processo na vida de um homem, para esse homem se tornar uma pessoa enraizada, um ramo frutífero, que nós temos lá em Gênesis capítulo 49. Outra coisa interessante: José enfrentou a dor de viver sem identidade. Isso é muito sério. Ele era um adolescente amado pelo pai, só que ele é vendido pelos irmãos. E deram um nome egípcio para ele: Seja Paspeneia. Vendido como escravo para um país estrangeiro. Sentiu-se menos que gente por causa da família, um objeto, uma mercadoria. Mas se não fosse os sonhos de José, que ainda estavam dentro dele, ele teria desistido. Tem gente aqui que está deixando o sonho morrer. Deus manda dizer para você nesta noite: escute, assim diz o Senhor: foi eu que te dei esse sonho. Creia e comece a sonhar, porque esse sonho vai acontecer em nome de Jesus. Quem crê recebe. José foi para o Egito sem nome, sem honra, sem dignidade, sem direito, sem raízes. E no Egito, numa feira pública, ele é revendido. Mas quando os irmãos venderam ele para aqueles mercadores que estavam passando, os irmãos não pensaram que a venda que eles estavam fazendo do irmão
estavam empurrando o irmão para mais perto do seu sonho. E às vezes o diabo, para mim o diabo é um anjo desempregado, não tem a chave da casa dele, e ele é tão mau, tudo que ele faz, ele acaba cooperando no final para que a gente tome jeito na nossa vida e corra para os braços de Jesus. Quem está comigo aqui? Porque se não fosse o diabo, nem crente você era, irmão. Tem muitos que nem crente eram, que só vieram para Jesus depois que quase acabou com a sua história e com a sua vida. Muitos aqui não vieram por um amor da cruz, da graça e da salvação. É o meu caso. O diabo quase acabou com a minha história e com a minha vida, e somente depois eu corri para os braços de Jesus. É claro que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu sei do que eu estou falando para você nessa noite. Deus precisou fazer o que Ele fez com Jó. Olha, eu permito você tocar na vida do Marcos, só não tira a vida dele. Mas foi cada coisa que aconteceu, que hoje eu sei que o diabo, ele trabalhou para Deus, e por isso que eu sou grato ao Senhor Jesus, que Ele colocou o diabo para trabalhar para Ele, para me atentar para as coisas do reino. Você pode dizer glória a Deus e aleluia? Quando ele chega naquela feira, os mercadores colocaram ele numa vitrine, como nessa bateria, colocaram ele lá dentro, e as pessoas passaram para ver os escravos para serem comprados, e naquele dia, Potifar estava lá com a esposa, querendo comprar um escravo. Olha a concepção de uma pessoa sem identidade, apenas uma máquina, uma mão de obra, uma mercadoria humana. E ele é então conduzido para a casa de Potifar. E esse momento na vida de José, talvez seja o momento mais nobre da vida de um homem. Ele começa a trabalhar e a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus estava na vida de José, tudo que ele fazia prosperava. Ao contrário de muitas pessoas que eu conheço, que tudo que faz dá errado. Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de tudo que ele faz dá certo. Olha aí, me ajuda a pregar, olha para ele. Olha lá, se tudo que ele faz dá certo. A Bíblia diz que tudo que ele fazia dava certo. E ele vai para a casa de Potifar. E ele começa a prosperar naquela casa, tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia, ele ia cuidar do gado, o gado era abençoado. Ele ia cuidar ele ia limpar um banheiro, o banheiro ficava hiper limpo. Ele fazia as coisas acontecer naquela casa. E aí ele vai para um outro estágio, porque Deus trabalha com fases na nossa vida. Deus trabalha de uma forma na nossa vida. Querido, Deus, ele é tão tremendo, que ele vai trabalhando e vai moldando. É a visão do profeta quando vai na casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo um vaso, não estava ficando da forma que ele queria, ele faz, refaz, faz e refaz, faz e refaz, para ficar do jeito dele. Na casa de Potifar acontece algo muito forte. Dentro da casa daquele homem, que era chefe do exército de Faraó, José enfrentou a dor da sedução sexual. Ei, olhe para mim. Estou falando com você, jovem, adolescente, com você, homem casado, mulher casada, você que já foi casado. José tinha vários motivos para ficar com a mulher de Potifar, porque ela queria dormir com ele, ela era casada. E José se torna então o encarregado daquela casa, o mordomo. José estava na flor da idade, era um rapaz, com todos os seus hormônios no lugar certo. Ele não era um velho cansado da vida. Gênesis capítulo 39, verso 2, olha o que a Bíblia diz a respeito de José. Ele na casa de Potifar, enquanto a mulher de Potifar ficava seduzindo ele. Mas o Senhor era com José, ele tornou-se próspero, estava na casa do seu senhor, o egípcio. Ele estava lá dentro, servindo. Os psicólogos diriam que esse é o tempo da autoafirmação de José. Ele tinha que ter saído com aquela mulher. Ele ia mostrar que ele era homem. Talvez os médicos iriam dizer, é o tempo da explosão hormonal. Tem que fazer, tem que sair caçando.
caça na festa, caça na esquina, faz alguma coisa. Os jovens diriam: ele precisa ser homem. E José poderia falar que o apelo teria sido irresistível. Ele era forte e bonito, verso 6 do capítulo 39. Um homem bonito, um jovem belo, inteligente, personalidade de líder. Potifar deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia que estava com ele, a não ser o pão que comia. Ora, José era formoso, de porte e de semblante. Era um cara bem estruturado, um cara inteligente, um cara que tinha um porte físico bonito. Ele era formoso. E a mulher de Potifar de olho nele. Olha só, querido. Ele poderia ter ficado com essa mulher, porque não tinha ninguém perto dele. O pai dele estava longe, os irmãos estavam longe, não tinha ninguém da família perto. Ele poderia se deitar com ela. Sim ou não, gente? Como muitos fazem quando a esposa não está perto, quando a mãe não está perto, quando não tem ninguém perto. Ele faz o que ele quer. Olha para quem quer e do jeito que quer olhar. Não tinha ninguém da família perto dele. Ninguém. Outra, ele era um escravo. Afinal de contas, era a patroa dele que queria. Ele tinha que só obedecer a patroa. Diz a Bíblia que ele foi tentado diariamente. Diz a Bíblia que não foi ele que procurou, foi a mulher que disse que queria ficar com ele. Versículo, capítulo 39, verso 11 em diante, diz que ela queria agarrá-lo de qualquer maneira. Fique comigo, deixe comigo. Olha como que esse homem foi tratado para ter uma raiz profunda em Deus. Às vezes o diabo oferece coisinhas para você e você é seduzido por isso. Lá em Gênesis capítulo 39, verso 7 ao 10, depois 11. Amém? Tem ninguém? Gênesis, conseguiu lá? Glória a Deus, vai lá, Maria Luísa. Isso, entra lá para mim. Glória a Deus. 39, 7 até o 11. Diz ele que ele foi tentado diariamente, todos os dias. Tentado todos os dias. E ele foi agarrado. Ele poderia dizer: eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas eu não consegui. Foi mais forte do que eu. Ela era muito bonita. Ela era muito bonita. Ela tinha um cabelo lindo. O jeito dela falar, ela me seduziu. Diz a Bíblia que ela colocou os olhos em José. E ela disse: deita-te comigo. No versículo 11 e 12. Diz que ela agarrou ele. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos homens da casa estava lá dentro. O verso 12 diz: então ela, agarrando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele disse, mas ele deixando a capa na mão dela, fugiu e escapou para fora. Mas ela ficou com a capa na mão. Às vezes as pessoas pegam coisas da sua vida que é particular para acabar com você, para destruir você. Cuidado com quem você abre o seu coração. Toma muito cuidado com quem você conta a sua história de vida. Amanhã essa pessoa pode se tornar a sua inimiga e ela pode acabar com você. Aquela capa cai e fora o suficiente para a mulher chegar para o chefe do exército de Faraó e falar: Potifar, José tentou me agarrar. E diz a Bíblia que ele vai preso para uma masmorra. Ele apanha e ele vai preso. Sabe, queridos, mas umas coisas mais lindas que eu vejo na vida de José é que ele disse para a mulher de Potifar: olha, eu não vou deitar por você, porque você é do meu patrão, você não é minha.
Segundo motivo, eu não deito com você, sabe por quê? Porque ele me gerou confiança. E o terceiro motivo, eu não deito com você por causa do Deus que eu sirvo. O cara estava começando a criar raízes. O problema é que tem um monte de crente hoje que diz que é, mas não consegue nem ser dizimista numa igreja. Pronto, falei. Depois você me perdoa. Imagine as outras coisas. Se você não é fiel nisso, é igual aquele pastor que quando o cara chegou para falar, eu quero casar com a sua filha. E você quer casar com a minha filha? Espera um pouquinho. Ligou para o tesoureiro da igreja. Fulano de tal, vê se ele é dizimista. Porque se ele não for dizimista, se ele não for fiel para Deus, nunca vai ser fiel para minha filha. Fala para o teu irmão, ixi. Esse é o conceito daquele pastor. Tem que aplicar isso lá com a Maria Luísa. Cadê ela? Já está difícil para ela casar. Se eu fizer isso, vai ficar difícil. Só que ele manteve firme em saber que Deus, verso 2, esse mesmo capítulo, verso 3, ele manteve firme sabendo que Deus estava com ele. Deus estava na vida dele. Deus estava agindo de forma sobrenatural na casa, na vida, no coração desse rapaz. Verso 2 e 3 do capítulo 39. Mas o Senhor era com José. Agora, pergunte para mim, como que Deus vai estar comigo? Ele ia ser preso. E ele foi preso. E ele fica muitos anos no cárcere. Porque quando Potifar chega, manda prendê-lo, ele vai preso. Porque ele acredita na mulher e não acredita em José. José é preso e fica preso. E ele fica muito tempo. Mas a Bíblia diz que aonde ele ia, Deus era com ele. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Aonde você estiver, Deus será contigo. Diz a Bíblia que Deus era com ele. A mão de Deus era com ele. Vários versículos fala a esse respeito. Só que talvez a coisa mais difícil na vida de José foi lidar com o tempo da demora de Deus. Fala para o teu irmão, tem hora que Deus demora, né? Não tem hora que parece que Deus está demorando, Daniel? Fala a verdade. Quem aqui já teve esse sentimento que Deus está demorando? Quem? Ufa, eu pensei que era só eu que tinha esse sentimento. A impressão é que Deus demora. Não, Deus não está demorando nada. Deus está trabalhando. Aonde, pastor? Aqui dentro. Em mim Ele está trabalhando. José foi injustiçado na sua casa. José foi injustiçado no trabalho. José foi injustiçado na prisão. Sabe quanto tempo José ficou preso? 13 anos. A impressão que quando a gente lê a Bíblia é que José foi preso hoje, amanhã chegou o copeiro e o padeiro do faraó. Foram 13 anos de demora. 13. Só que lá, mesmo na masmorra, mesmo na prisão, no cárcere, mesmo ele sendo preso injustamente, Deus era com ele. E como que um cara aguenta 13 anos sem murmurar? Como que uma pessoa dessa consegue? Porque se fosse você, qual que seria a sua reação? Se fosse você, como que você se comportaria? Como que você agiria? 13 anos. Mas com o tempo, o carcereiro olha para José e vê que ele é um cara do bem e dá a chave da prisão na mão de José. Isso para mim é sensacional. Olha aqui.
ele tem a chave da prisão, o que uma pessoa faria? Ah, meu Deus do céu. Se você tivesse preso injustamente, o carcereiro pegasse a chave, eu não tenho chave aqui, minha chave não sei onde foi parar. Se você tivesse uma chave, alguém tem a chave? Tem a chave aí, pastor Valério? Tem a chave? Tem, né? Traga aqui para mim. O carcereiro chegasse para você e falasse, toma a chave. Mas você sabendo que você não tinha mexido com a mulher de Potifar, que era mentira, que de noite você poderia abrir a porta e sair e ir embora. Mas aí entra o quê? Limites. Quando Deus coloca a chave na sua mão e você sabe o limite, mesmo você tendo a chave, você não sai. Isso é limite, é santidade, limite de santidade. Eu tenho olhos para minha esposa, posso até achar uma mulher bonita, mas ela é minha e a outra mulher não é minha. Chave que eu posso abrir e ir embora e fazer do que eu quero. Chave na mão. Colocar o nome dessa chave de chave da santidade, do limite, daquilo que é de Deus e daquilo que é meu, aquilo que Deus me confiou e aquilo que eu tenho que entregar para Ele e que eu não entrego. Honra, glória, adoração, louvor. Você já imaginou viver na fidelidade a Deus durante 13 anos, sem Deus mover uma palha a teu favor? Deus não moveu uma palha ao favor de José. Só diz a Bíblia que Deus era com ele, mas estava piorando a situação. Vendido pelos irmãos, abandonado pela família. Chega como escravo, começa a trabalhar na casa do cara. A mulher mente, ele vai para a cadeia, é preso. 13 anos. As coisas só afunilando de forma terrível para ele. E o cara fiel. O que a gente não encontra mais hoje, se mexer no dodói. Fala para o teu irmão, eu posso mexer na tua ferida. Eu posso tocar naquilo que você não gosta que seja tocado. Você vai aguentar. Você tem raízes profundas para aguentar. Eu anotei aqui, William Cowper, um brilhante poeta inglês, escreveu: por trás de uma providência carrancuda, esconde-se a face sorridente de Deus. O autor do livro O Peregrino, John Bunyan, ele escreve esse livro, O Peregrino, um dos livros mais vendidos. Ele ficou 14 anos preso em Belfort por pregar o Evangelho. E ele via das grades, ele tinha uma filha primogênita cega. E ele via da grade a filha dele, 14 anos. E aí ele vai e escreve o livro O Peregrino. Se um dia você ler o livro O Peregrino, de John Bunyan, você vai entender o que ele escreveu naquele livro. Ele via a filha dele primogênita cega, ele não podia fazer nada. Ele preso por causa do Evangelho. Aí ele vai e escreve O Peregrino. Que ele está aqui de passagem. Que ele almeja um lar celestial muito melhor do que esse. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Pastor, a presença de Deus é real? É, mesmo que eu não sinta nada, ela é real. Mesmo que eu não veja, ela é real. Mesmo que eu não consiga palpar, ela é real. A presença de Deus é real, é forte na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Deus está no controle, gente. Deus está no controle. Há um plano perfeito, há um sonho de Deus perfeito, há um plano de Deus perfeito para a sua vida. E eu quero declarar nessa noite que você não está perdido, você não está abandonado. Existe um plano perfeito de Deus sobre você. A única coisa que eu peço para você nessa noite, crie raízes nele. Oh, meu Deus.
Os meus imprevistos não podem frustrar os planos de Deus. Porque se os planos deles falharem, porque eu sou um Zé Ninguém, ele deixa de ser Deus. Mas Deus não muda, nele não há variação, sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você crê nisso, faz um barulho aí, meu irmão. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Deus havia falado para Abraão: Abraão, a tua descendência vai descer para o Egito. E José falou: é comigo a história. Deus estava com ele. Aleluia. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Aleluia. Deus estava com os amigos de Daniel na fornalha. Deus estava com os egípcios quando eles cruzaram o Mar Vermelho. Deus está com você hoje, amanhã cedo, quando você acordar, Deus vai estar contigo. Hoje Deus está contigo. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para que você adorasse o nome dEle. Ele está. Essa é a convicção que uma pessoa enraizada tem. Oh, irmão. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se você crê nisso, faça alguma coisa, por favor. Me ajuda aí. Aí vem no versículo 10, a intervenção de Deus por nós. Oh, meu irmão, a intervenção de Deus por nós é muito forte. José foi humilhado por ser fiel. Deus trabalha na vida de José dando 3 coisas. Verso 9: consolação em seus problemas. Acho que é 39. Depois Deus liberta de seus problemas. E no verso 11 e 10, Deus promove a vida desse homem. Ele está na prisão e chegam 2 homens, o copeiro e o padeiro de Faraó. E José começa a falar de sonhos para eles, e revelar sonhos. E falou: olha, você vai sair amanhã e você não vai sair não, você vai morrer. No outro dia, o copeiro do rei saiu, e o outro morreu. Passaram-se muitos e muito tempo. Diz a Bíblia que Faraó teve um sonho. Ele chamou todos os encantadores. Todos os encantadores. Para adivinharem um sonho. Ninguém conseguia. E um dia o copeiro foi levar para o rei bebida. E ele viu o Faraó desanimado. Ele falou: o que acontece? É que eu estou tendo um sonho e ninguém consegue revelar e traduzir o meu sonho. Ele falou: peraí, eu conheço uma pessoa. E quando eu estava preso, ele falou que eu ia sair da cadeia, porque o Senhor ia me tirar da cadeia. Quem é esse cara? É um que foi vendido pela família. É um que os irmãos venderam como escravo. É um que está lá preso porque Potifar falou que ele assediou a esposa de Potifar, falou, inventou uma história. Ele está lá. E já fazem 13 anos que ele está lá. Manda chamar ele. Quando ele chega, Faraó começa a falar do seu sonho, das vacas gordas e as vacas magras. José fala: olha, eu tenho a revelação disso. As vacas gordas dizem que vocês vão colher muito e vão prosperar muito. As vacas magras falam que vai vir muita seca. Só que aí ele dá um conselho para o Faraó. Fala: olha, durante esses 7 anos, colha tudo que você puder, ajunte em celeiros. Ajunte. Ele começa a dar uma aula de economia, produto interno bruto. O Faraó falou: eu preciso de uma pessoa para fazer isso, e essa pessoa vai ser você. Ele sai da carceragem e ele se torna uma pessoa influente. Porque Deus quer fazer isso com você, quer tirar você da onde você está e colocar você por cima. Porque Deus não quer você de cauda, Deus quer você cabeça. Deus não quer você cauda, Deus quer você cabeça. Deus não quer você cauda, Deus quer você cabeça. Diga glória a Deus.
Mas é necessário estar enraizado. E a Bíblia continua contando essa história. Quando começa o período da colheita, Faraó guarda. E ninguém sabia disso, e começou depois de 7 anos uma seca imensa. Diz a Bíblia que todos os povos, muita fome, ao ponto dos irmãos de José irem pedir comida para ele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não trate mal esse irmão que está ao seu lado, não. Porque um dia ele pode ser o seu patrão. Não trata ele mal, não. Começa a falar, tudo bem? Pega na mão dele e fala, opa, tudo jóia? Como é que você está? Beleza? Não, estou falando sério. Você não está acreditando no que eu estou falando. Fala para ele, como é que você está? Posso te ajudar em alguma coisa? Quer um copo d'água? Passam-se os anos. Os irmãos de José vão ter com ele. Só que não levaram Benjamim, o filho caçula, o único filho do pai e da mãe, do mesmo pai e da mesma mãe. Porque os outros eram filhos só de Jacó. Mas Benjamim e José eram filhos de Jacó e Raquel. E quando eles chegam, José conhece eles, mas ele estava todo transfigurado, ele era um egípcio. O nome dele já não era mais José. Já era outro nome egípcio. Roupa egípcia, jeito de falar egípcio. Os irmãos não reconhecem, mas ele reconhece os irmãos. E ele fala, onde está o... Vocês têm um irmão mais novo, caçula? Temos. Vai buscar ele. Mas foram buscar. Trouxeram aquele menino. Cadê o pai de vocês? Ah, nós deixamos nosso pai. Vai buscar o pai, mas deixa o menino. E quando buscaram o pai, trouxeram o pai. Estou encurtando a história para terminar. Para dizer o que significa uma pessoa enraizada. José. Preste muita atenção. Ele chora, porque ele reconhece, ele vê o seu irmão, ele vê o seu pai. E diz a Bíblia que ele chora tão alto que todo o palácio escuta o choro de José. Esse é o choro da restituição. Esse é o choro do arrependimento e do perdão. Porque quando ele começa a falar, ele se dá a conhecer os irmãos. Diz a Bíblia que primeiro ele perdoa os irmãos e depois ele começa a conversar com os irmãos. Como é que nós fazemos para perdoar uma pessoa? Primeiro a gente quer conversar com ele, saber por que ele fez aquilo, para depois perdoar. José dá uma lição em nós. Primeiro ele perdoa e depois ele chama os irmãos. E sabe o que ele fala para os irmãos? Como é que está papai? Ele trata do futuro, ele não trata mais do passado. A gente, quando quer perdoar, fica mexendo só no passado. Ele foi injustiçado pelos irmãos. Ele foi totalmente levado a uma condição de escárnio pela família. Só que Deus era na vida dele. Para terminarmos, Gênesis 45, 5. Ele responde assim para os seus irmãos. Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Eles falam para os irmãos, porque os irmãos, José, nos perdoa, José, a gente não queria fazer isso, queria sim, queria me matar, né? Se ele fosse ruim igual a gente, você queria fazer isso sim. José falou, ei gente, esquece, não fique triste, não se aborreçam. Quando vocês me venderam para cá, é porque Deus tinha um plano maior. Ele me preservou a minha vida, para que eu viesse diante de vocês, é porque um dia não ia ter comida lá onde vocês moravam, e vocês vieram aqui, ele me mandou primeiro, ele me exaltou nessa terra estranha, onde eu era escravo, onde eu fiquei preso por 13 anos, Deus me fez raízes aqui, profundas aqui, de me relacionar com o faraó, tão profundamente.
Porque um dia Deus queria livrar vocês da fome e da escassez. Isso é uma pessoa profunda em Deus. No verso 8, olha o que ele diz para os irmãos: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Deus me enviou para cá. Deus me enviou, meus irmãos, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. É Deus. Quem está firmado nele tem destino. Quem está firmado nele tem propósito. Quem está firmado e enraizado em Deus tem planos, tem sonhos. E mesmo que esses sonhos demorem, vai chegar um momento que eles vão se realizar na sua vida, em nome de Jesus. Verso 50, capítulo 50, verso 20. Ele fala para os irmãos, olha o que ele diz: na verdade, meus irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Pessoas enraizadas em Deus têm propósito de salvar pessoas, de ajudar pessoas, de amar pessoas, de fazer diferença na vida de pessoas. Ele fala: ei, o mal que vocês fazem não adianta, porque Deus tem plano de paz. Eu é que sei os planos que tenho a teu respeito, assim diz o Senhor, plano de paz para vos dar o fim que desejais. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E ele decide perdoar os irmãos, em vez de vingar. José resolveu pagar o mal com o bem. Perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais. Como diz Luiz Arcanjo, perdoar é regar a flor do amor. Perdoar é regar a flor do amor. Perdoar significa: eu aceito ficar no prejuízo, faz o que vocês quiserem fazer, falam o que vocês quiserem falar, porque o mal que vocês entendem, Deus reverterá em bênção, porque eu tenho sonhos. Quantos têm sonhos aqui essa noite? Nós somos pessoas sonhadoras, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, mas onde que José perdoou? Gênesis 41, 51. Quando ele tem o primeiro filho, ele dá o nome de Manassés, que significa perdão. Perdão. Capítulo 45, verso 18 ao 20, quando os irmãos chegam, José dá a melhor terra para os irmãos. É perdão. A gente ia dar a pior terra. Ordenou o faraó a José: tomai para os vossos pais a melhor terra. A melhor terra, a melhor terra. E ele sustentou os seus irmãos. Gênesis 47, 11 e 12. Aleluia. Ele sustentou os seus irmãos. José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés. Ramsés, como o faraó ordenara. Verso 12 diz ainda: e José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Eu termino. Ele pagou o mal com o bem. Aleluia. Quem tem raízes profundas vão fazer assim cada vez mais na sua vida, em nome de Jesus. E eu termino lendo Gênesis 49, onde eu comecei, verso 22. Quando o pai, depois de ter ido para o Egito, chama os filhos e começam a abençoar. Ele, no verso 3, coloca o 3 para mim, que ele começa a bênção no filho mais velho. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e minhas primícias, do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Você, Rubem. Ele continua, vai passando, 4. Descomedido como a ursa, e vai falando. E ele chega no verso 22. Quando ele chega no verso 22,
ele não apenas elogia o filho, ele diz: José é um ramo frutífero. Só pode ser ramo frutífero quem tem raízes profundas. Jesus Cristo disse: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vocês darão muitos frutos para mim. Jacó disse: José é um ramo frutífero, junto a um ribeiro, junto a uma fonte. Ele estava longe do pai, da mãe, dos irmãos, mas estava perto da fonte. Ele estava longe dos cuidados humanos da sua família, mas estava perto da fonte. Ele estava longe de uma prosperidade financeira automática, mas estava perto da fonte. Ele estava perto da fonte. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a fonte eterna que nunca vai parar de jorrar sobre a nossa vida. Esteja nessa fonte. E ainda continua dizendo: os raminhos se estendem sobre o muro. O que é muro, irmão? Adversidade. Quantas adversidades na vida de José, o raminho pulava por cima do muro. Ele era tão frutífero, as raízes de José eram tão profundas, que vinha o muro do abandono, os raminhos dele pulavam por cima. Veio a calúnia sobre ele, ele colocou ramos por cima do muro. Vieram tantas destruições na vida dele, e ele sempre conseguia colocar os ramos sobre os muros das adversidades, porque ele estava perto da fonte. Ele era frutífero. Como é bom chegar perto de uma pessoa que não tem desculpa, mas tem fruto. Que não tem desculpa, toda hora tem uma desculpa, um negócio. É alguém, nunca é ela. Mas como é bom chegar perto de uma pessoa e chegar: me dá o fruto, me dá o fruto, me dá o fruto. José é um ramo frutífero, ramo frutíssimo, frutífero junto à fonte, e os raminhos que se estendem sobre o muro. Olha o verso 23 para terminar, para que você possa receber de Deus. Os flecheiros, José, lhe deram amargura. Quantas flechas do inimigo. Fique em pé, querido. Quantas flechas do inimigo, fique em pé. Quantas flechas do inimigo vieram. Quantas flechas. Quem aqui recebeu flechas do diabo? Acusações malignas, coisas que o diabo lançou sobre a sua vida. A Bíblia diz: os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram você, José. Olha o verso seguinte, diz: oh irmão, olha o verso 24, aleluia, louvado seja, mas o seu arco permaneceu firme, José, e os seus braços foram fortalecidos pela mão do Todo-Poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Jesus Cristo é a rocha, a pedra angular. Ele é a rocha, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Deus que nos fortalece. Ele é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E Ele é o Deus de José. E quando eu falar o 3, você vai falar bem alto o teu nome, porque Ele é o Deus também sobre a tua vida e o teu nome. 1, 2, 3, fala o teu nome, querido. Ele é o Deus sobre a tua vida, o Marcos. Ele é sobre a vida do Antoniel, Ele é sobre a vida do Léo. Ele é a rocha de Israel, e nele nós não somos confundidos. Eu quero estar firmado, eu quero estar firme nele. Eu quero que as minhas raízes se aprofundam nele cada vez mais, em nome de Jesus.